Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, eu sou a Tatiana. E eu queria fazer uma primeira pergunta. Vocês já tiveram um ano muito ruim? O que vocês fizeram com o que vocês aprenderam nesse ano? Bom, alguns anos são muito desafiadores, não é mesmo? Eles chegam a testar a nossa resiliência ao extremo. Eu vou começar contando uma historinha de um ano que testou a minha resiliência e que foi bastante desafiador. Esse ano foi 2012. Apesar de estar no estágio de crescimento na carreira, quando eu olhava para a minha esfera pessoal, eu estava vivendo uma relação tumultuada. Vamos dizer, eu estava vivendo uma relação abusiva. Enquanto eu percebia ao longo da convivência com aquela relação, que aos poucos eu fui perdendo a coisa que me era mais preciosa, que era a capacidade de sorrir, a capacidade de estar bem, eu fui ficando triste. E eu tentar colocar um fim naquela relação, veio o pior. 16 horas de cárcere privado. Gritos, choros, ameaças, uma tentativa de asfixia. Uma situação assim, chega a me arrepiar agora, porque basicamente o medo tomou conta do meu corpo. E eu tremia sem parar. Lembro que um dos pensamentos que passaram na minha cabeça o tempo inteiro era: eu não quero morrer. Eu não posso morrer hoje. E isso permeou o meu corpo e a minha mente durante todas aquelas horas, até que eu avistei, depois de muito tempo, um policial que chegava ali para me socorrer, tirar daquela situação. E quando eu vi ele, eu simplesmente desabei, eu estava completamente anestesiada e eu estava tão exausta que eu tive muita dificuldade de conseguir assimilar as coisas que ele me falava. E por estar tão exausta, uma das coisas que aconteceu é que eu cometi um erro bem grave. Eu não fui para a delegacia fazer o exame de corpo de delito e denunciar o meu ex-noivo. E nessa atitude de não ir para a delegacia, o que aconteceu é que eu fiquei 10 meses sendo perseguida, ameaçada, e tendo ali a minha vida totalmente transformada. E só depois de 10 meses, de fato, eu consegui, porque eu recebi na época uma ameaça de morte por um SMS, e aí sim, com aquela ameaça, eu consegui representar e ter a medida restritiva. Naquela época, nesse período, eu nunca tinha ouvido falar em saúde mental. A saúde mental era uma palavra muito distante para mim. Na verdade, eu acho que eu nem sabia o que fazia um psicólogo para passar por um episódio de violência. Acho que não só isso. O que aconteceu ali, o que era tanta vergonha, era tanto medo, era tanto tumulto, que eu não sabia exatamente que ajuda buscar. E eu demorei muito tempo para buscar ajuda. Só que quanto mais eu negava que eu estava vivendo um problema, e quanto mais eu demorava a buscar ajuda, mais os sinais da depressão apareciam. Eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de sair da cama, eu tinha vontade só de chorar. Muitas vezes eu me perguntava por que eu estava passando por aquilo. Tive muita dificuldade, acho que depois, com a ajuda de algumas pessoas próximas que começaram a me perguntar o que estava acontecendo, eu de fato decidi buscar ajuda. E quando eu resolvi buscar apoio especializado, eu tive várias tentativas frustradas. Tentei buscar o psicólogo no plano de saúde, aquele catálogo antigo que a gente tinha mais de 10 anos atrás, e foi decepcionante, porque passei por várias experiências muito difíceis. Um psicólogo soube dormir na minha sessão, e eu, naquele momento de sofrimento, falei: poxa, acho que nem o psicólogo consegue me ouvir. E isso fez com que o meu quadro piorasse. Achei que terapia não era para mim. Depois de 3, 4 tentativas, já estava quase desistindo de tudo, até que uma alma, de fato iluminada, conseguiu me indicar um psicólogo, que era especialista em trauma, que me acompanhou durante um bom tempo, vou dizer um pouco mais de um ano, até que eu voltasse de fato a ser funcional. E uma coisa que eu aprendi muito com aqueles meses de terapia é que tinham muitas coisas interessantes que eu nunca tinha olhado até então. E como eu disse, eu nem sabia que saúde mental era algo para se pensar. E uma coisa importante é que naquele processo
de certa maneira, eu fui me redescobrindo, eu fui me reinventando. Acho que a cada sessão de terapia não era só um resgate de uma Tatiana que estava no fundo do poço, mas era, assim, uma oportunidade que eu tinha de olhar uma nova perspectiva de vida. E o que a terapia permitiu para mim foi que eu começasse a resgatar coisas que eu gostava. Então, eu voltei a estudar, né? Eu me matriculei depois de um tempo no MBA, fiz novos amigos, fui descobrindo novos hábitos, fui inserindo novos hábitos no meu dia a dia. Eu comecei a caminhar, depois eu comecei a trotar, depois eu comecei a correr. E a corrida passou a fazer parte da minha vida como uma segunda terapia. Aquela terapia que me ajudava a lidar ali com as minhas emoções, racionalizar muita coisa, e que principalmente me ajudou muito a conseguir fazer o desmame dos remédios psiquiátricos, porque eles me faziam mal de certa maneira, né? Por mais que eles fossem indicados ali para tratar um quadro de depressão, eles me deixavam num lugar que não era exatamente aquela Tatiana que eu conhecia. E naquele mesmo ano de 2012, uma coisa que eu prometi para mim ao longo do processo é que eu precisava fazer algo para me sentir viva, porque eu quase achei que tinha morrido. Então, eu me coloquei uma meta e falei, nossa, esse ano eu quero correr a São Silvestre, como uma forma de me sentir viva, mas também como uma forma de agradecer. E agradecer por estar viva, por estar aqui, podendo ver as coisas num outro ângulo, podendo me redescobrir. Lembro até de um amigo que falou, Tati, pega os 12 primeiros quilômetros da São Silvestre e vai passando cada mês do ano de 2012 ali. Quando você chegar no 12, você vai estar virando o Brigadeiro dos Antônios, você vai ver que é uma subida. E aí você aproveita que é sofrido mesmo, deixa todos os seus sofrimentos para trás, que quando você virar na Paulista, o ano novo te espera. E aí tem uma foto da subida da Brigadeiro, quando eu vi que a Paulista estava apontando ali para a direita, eu falei, ufa, agora eu posso seguir. E foi um momento muito importante. A vida seguiu, o tempo passou, e veio um outro ano muito difícil, que foi 2015. Eu sou engenheira civil de formação, e em 2015 a gente teve a Operação Lava Jato. A empresa que eu trabalhava era uma multinacional suíça, e ela tinha sido bastante afetada pela queda, né, da demanda no mercado de construção civil, e passou por uma reestruturação. E de repente, num belo dia, eu fui desligada. E não só isso, naquele mesmo dia que eu fui desligada, eu descobri que meu pai estava com câncer. E esse dia era a véspera do meu aniversário de 34 anos. Eu costumo dizer que eu ganhei uma demissão de presente de aniversário, porque foi essa demissão que me permitiu mergulhar de cabeça no tratamento do meu pai, poder acompanhar a cirurgia, o tratamento, o apoio emocional para minha mãe e perto dele de alguma forma, né? E acho que ali teve várias coisas que foram acontecendo, e uma coisa importante, né? Essa é uma foto desse ano, onde a gente celebrou 80 anos do meu pai. A proximidade com a finitude da vida me fez repensar uma série de coisas. Porque eu estava diante ali da possibilidade de perder uma das pessoas que eu mais amo na vida e que sempre foi meu herói. Então, acho que muita coisa aconteceu e fez com que eu parasse para pensar. Depois do processo de tratamento, da cirurgia, meus pais que tinham vindo para cá e eles são do interior, voltaram para a casa deles. E eu me deparei com a realidade, eu estava desempregada. O que eu faço com aquilo? Só tem um ponto interessante. Foram dois contatos com a finitude da vida. Primeiro comigo em 2012, eu achei que fosse morrer de fato naquela situação. E depois, no caso do meu pai, que eu achei que pudesse perdê-lo. E aquilo, de certa maneira, me provocou uma série de coisas, né? Começou a ter ali uma evolução em mim. E eu comecei a perguntar, por que eu estou aqui? Foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com propósito, com legado. Afinal, se eu estou vivo, eu preciso fazer isso aqui valer a pena. E eu percebi que tinha uma transformação, literalmente, acontecendo dentro de mim. Eu deveria ter me movimentado para buscar emprego, mas eu não queria buscar emprego. Isso não era algo que eu queria. E depois de muito tempo, juntando e misturando, né, essas experiências, né, a dificuldade de buscar um psicólogo lá em 2012, a dificuldade de encontrar um oncologista em 2015, essas experiências todas misturadas me levaram a fundar uma empresa cujo objetivo é democratizar o acesso a serviços de saúde mental, e essa empresa nasceu da junção de duas palavras, vital e saúde. O objetivo era justamente criar um lugar que a gente pudesse fazer da saúde um lugar vital para as pessoas.
Quando a gente pensa em saúde mental, a gente está falando de um problema que afeta 1 bilhão de pessoas no mundo. Já custa hoje para a economia global $1 trilhão por ano de desperdício. E vai piorar, minha gente, porque vai custar $6 trilhões em 2030, porque a gente está escolhendo ignorar os sintomas, né, da ansiedade, da depressão, do estresse. Quando a gente olha para o Brasil, as pessoas acham que a gente é um país de samba, do carnaval, do futebol, mas a gente é um país de pessoas adoecidas. A gente é o mais ansioso do mundo, o segundo mais estressado e o quinto mais deprimido. Além de tudo, tem um dado do DataSUS que afirma que 50% dos municípios não possuem psicólogo algum. Então, conectar essas pessoas com atendimento online fazia muito sentido. E essa dor, que veio aqui sendo construída desses 2 anos difíceis se transformou em impacto. A gente já atendeu na Atitude mais de 100 mil pessoas que não tinham acesso a sessões de terapia, que hoje podem fazer terapia pela plataforma. Uma outra coisa, parece que empreender é só sucesso e tal, capa de revista, pede, mas na verdade empreender é uma jornada muito difícil. Em 2017, quando a gente estava com mais ou menos 2 anos de fundação, eu já estava há quase 3 anos sem nenhum salário, já tinha queimado toda a minha reserva financeira. Eu estava quase desistindo de empreender, tinha tentado levantar investimento com mais de 200 investidores anjos, então eu ouvi, não. Ninguém vai fazer terapia online, esse negócio não funciona, saúde mental é balela, ninguém nunca vai precisar disso. E eu quase quebrei, cheguei a duvidar de mim. Mas sempre existem aqueles anjos que aparecem para salvar a nossa vida, e a gente encontrou na Atitude 2 a Vitória Editora, que foi nosso primeiro investidor, e também o Gabriel e o Kleber, que foram 2 anjos que acreditaram nisso e embarcaram com a gente. E 2 anos depois, em 2019, a gente conseguiu levantar uma rodada institucional com o fundo Redpoint Ventures, que nos ajudou a fazer ali o primeiro caminho institucional para que a gente pudesse colocar de pé mesmo essa ideia e principalmente que a gente pudesse levar a saúde mental para as empresas. Uma coisa interessante, quando a gente pensa em empreendedorismo feminino, empreender não é fácil, mas sendo mulher é muito mais difícil. Só 1% do investimento de venture capital no Brasil vai para empresas fundadas por mulheres. E mesmo no nosso caso, a gente tinha ali uma situação muito interessante depois da rodada de investimentos. A gente estava passando pela pandemia, de certa maneira a Covid quebrou o estigma de saúde mental, rompeu algum paradigma, e as empresas começaram a acreditar que era importante investir. Nós saímos de 6 clientes corporativos para quase 200. Triplicamos de tamanho em 2020, duplicamos de tamanho em 2021. Eu achei que ia ser muito mais fácil a gente conseguir uma rodada de investimento, só que não. Eu precisei de novo fazer toda a aviação ali e falar com mais de 100 fundos e ouvir não de novo. E uma coisa interessante dessa vez é que eu vivi na pele com o viés inconsciente. Lembro de uma vez que eu estava numa sala com 8 investidores, homens cis brancos, e apresentei o pitch, ao final, uma segunda pergunta, foi elogiada, muito obrigada, seu projeto é muito legal. 2 dias depois me ligam os interlocutores falando, poxa, Tati, muito legal o seu projeto, mas a gente não vai investir. E eu falei, por que não? Olha, a gente entendeu que vocês não estão no momento de captação. Eu falei, não estamos por quê? A gente gostaria de ver um pouco mais de tração, queria ver um faturamento um pouco maior. Eu falei, qual faturamento você gostaria de ver? E o número que ele me trouxe era um número 3 vezes menor do que a gente já tinha. E engraçado, tinha um slide desse tamanhão com o número do faturamento. Aí eu falei assim, você leu o meu slide? Você leu o material que eu dei? Você estava na sala? E aí eu me dei conta e falei, cara, eles estavam lá. Eles talvez escolheram ouvir. Mas aquela foi a situação mais estranha que eu vi nesses tempos para a gente entender, que existe sim o viés inconsciente. Mas eu também acredito que as coisas acontecem quando tem que acontecer e a gente recebeu, um pouco tempo depois, um aporte seriado no Terceira Capital de 35 milhões, que fez com que a gente dobrasse de tamanho no ano passado. 2023 chegou, um ano difícil, com tantas crises, guerras, layoffs. Olha, só digo que esse ano não foi jogado fora porque ele fez um tanto de aprendizado, tanto na esfera pessoal como profissional, que não dá para falar que ele foi um ano ruim. E aqui eu olho, a vida parece uma montanha russa. Eu olho 2012, violência, depressão.
Se eu olho 2015, demissão, meu pai com câncer. Se eu olho 2017, uma saga para levantar uma rodada de investimentos, quase quebrei. 2020, quando a pandemia chegou, eu não fazia a menor ideia que era ser uma CEO de uma empresa que ia quadruplicar de tamanho. Foi extremamente desafiador. E esse ano, com tanta dificuldade no ambiente macroeconômico, né, a gente também passou por momentos muito complicados. E quando eu olho para esses anos aqui, uma coisa que eu consigo perceber é que eles me permitiram, depois de atravessá-los, uma jornada muito interessante. Eles me permitiram ver coisas muito legais. E me lembrou muito uma analogia de trilha. Quando a gente faz aquela trilha difícil, sabe? Que a gente precisa caminhar, passar mato, às vezes fazer longas caminhadas, e que ao final dela a gente se depara com uma imagem bonita, às vezes um ambiente de tirar o fôlego, um visual exuberante. E para mim, cada vez que a gente atravessa um ano desafiador, a gente é convidado a, de fato, ver esse tipo de entrega, né? Ele se parece um pouco com isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Tati que está aqui nesse palco hoje é uma Tati cheia de cicatrizes, cheia de dores, né? Cheia de aprendizados. E à medida que eu caminhei por esses anos, eu fui construindo uma série de aprendizados. E uma coisa que me veio em cabeça é que talvez uma calma não faça bom marinheiro mesmo, e que a gente precisa abraçar a adversidade, que a gente precisa se dar conta e agradecer por esses momentos difíceis, porque eles nos proporcionam vários aprendizados. E são esses momentos difíceis que me levaram a reunir um grupo de pessoas que sonham junto comigo, que acreditam que saúde mental é inegociável. E acho que um ponto importante aqui para a gente pensar é que eu sou a coletânea, da Tati que teve depressão, da Tati que passou por um episódio de violência doméstica, da Tati que encarou uma demissão, que cuidou do pai com câncer, que tomou vários nãos ao longo da jornada empreendedora. E é essa Tati que veio aqui para dizer que a gente consegue se reinventar, que essa transformação consegue promover várias revoluções. Eu estou aqui para dizer para vocês que a partir de agora, a narrativa é de vocês. Vocês podem ativar a própria revolução de vocês.